Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês como é que eu faço as estratégias que eu uso para poder estar pagando a minha faculdade de medicina veterinária sem trabalho fixo, sem renda fixa. E eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Desculpe aí a claridade, porque aqui em casa hoje está sem luz. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Desde já peço para vocês deixarem o like. E se por acaso você gostar do meu conteúdo, eu te convido a vir fazer parte da minha família. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações e bora lá para mais um vídeo. Eu tô muito feliz, gente, então bora lá. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Gente, desculpa aí que eu tenho que dividir aqui a minha poltrona com a Deoca, né, que ela ama essa poltrona, eu vou dividir aqui com ela. E aí eu tô aqui no meu cantinho do closet, né, onde tá minha poltrona, que eu amo. Já tem vídeo aqui no meu canal sobre esse cantinho aqui, tá, gente? Hoje tá sem luz, hoje é domingo, tá sem luz aqui, mas eu queria trazer esse conteúdo pra vocês. Então, gente, eu tenho 37 anos, pra quem não me conhece, meu nome é Lucimar, se por acaso você chegou aqui. Eu tenho 37 anos. Desde quando eu era criança, lá dos meus 6 anos, minha mãe fala que eu desde pequenininha falava que queria ser médica veterinária, queria ser veterinária porque eu sempre tive muitos animais. Mas a nossa família sempre foi uma família muito pobre, muito humilde. E pra quem é daqui do Rio ou de outros estados, sabe que veterinária no passado era muito concorrido. E aí você tinha que ter uma base de ensino muito boa para você tentar uma federal. E eu sempre vim de uma escola muito inferior, muito ruim. Muitas das vezes, hoje eu tava fazendo as contas, eu terminei meu ensino médio muito tarde mesmo. Minha mãe, quando eu era criança, minha mãe trabalhava e as escolas aqui eram distantes, né? Na época tinham poucas escolas, não tinha escola municipal. E era difícil para mim ir pra escola e quem me levasse, então muitas das vezes minha mãe me tirava da escola, eu ficava um ano e meio sem estudar, tá? Aqui era, na minha época era bem complicado. E aí eu sei que o meu andar na escola começou mesmo quando eu já estava com uns 13 anos, mas eu sempre quis estudar. Eu vim de uma escola muito ruim, greve de professores e isso tudo. E eu lembro que eu me terminei meu ensino médio aos 21 anos, gente, de verdade. Terminei meu ensino médio com 21 anos. Mas eu lembro que dos 13 até eu terminar o ensino médio, eu não parei, nunca repeti, sabe? Eu lembro que a sétima e oitava série eu fiz supletivo porque eu já estava muito atrasada, então eu precisava acelerar. E aí eu fiz um supletivo, me arrependo muito porque a escola era muito ruim, o supletivo não era tão bom. E isso me traz dificuldades hoje na faculdade. E aí, gente, eu fiz o meu técnico de enfermagem quando eu terminei o ensino médio. Eu terminei meu ensino médio em 2008. Em 2010 eu iniciei meu técnico. Fiz o técnico, trabalhei na área, mas eu sempre tive um sonho de fazer medicina veterinária. Era aquilo que eu tinha um foco. Era uma determinação minha. Eu quero fazer medicina veterinária. É o meu sonho de infância. Eu quero, eu quero, eu quero. Isso é a base de toda pessoa que quer algo na vida. Determinação. Se você tem um sonho, não importa se é uma faculdade, não importa se é um curso básico, é um curso técnico, é o que você quer para sua vida, você tem que correr atrás. Isso para mim foi importante. Sempre trabalhei, sempre corri atrás das minhas coisas, de tudo que eu queria, eu sempre corri atrás. Trabalhar acho que é o fundamental, você ter força de vontade. E aí, eu continuei trabalhando, mas eu sempre falava, eu quero ser médica veterinária. Eu lembro que uma vez eu trabalhando dentro de um CTI, no hospital Casas de Portugal, que fica no Rio Comprido, eu trabalhava no CTI desse hospital. E os médicos lá eram pessoas maravilhosas e eles sempre conversavam com a gente. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um dos médicos que fazia parte, né, da chefia do setor, e eu falei pra ele, o meu maior sonho é ser médica veterinária. E ele falou assim, mas por que você não faz medicina humana? Medicina humana é muito, como é que se fala? Muito mais reconhecido, remuneração é muito boa. Aí eu peguei e falei assim, mas não é só a remuneração que eu quero uma realização de um sonho de infância, porque eu sempre quis ser médica veterinária.
E quando eu tava ali naquele setor, eu cuidava dos pacientes, eu falava, um dia eu vou sair daqui, eu vou ser médica veterinária. Nunca deixei de fazer vestibular. Pra quem não sabe, eu fiz vestibular, eu fiz 5 Enems, não passava, na época lá do ensino médio. Fiz 5 Enem, eu consegui bolsa para gestão ambiental para federal, eu não quis. Eu consegui bolsa para enfermagem, eu não quis. Eu consegui e iniciei bolsa para biologia. Eu iniciei a faculdade de biologia na Universidade Celso Lisboa com bolsa. É uma faculdade privada, mas eu consegui bolsa. Mas eu tava dentro daquela faculdade, eu falava assim, eu fiz até o 4º período de biologia na Celso Lisboa, mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria. E eu lembro que quando eu estava no 4º período, eu fui num culto jovem, uma consagração de jovem num sábado de manhã, e ninguém ali me conhecia naquela consagração. E tinha um jovem que foi pregar porque era consagração de jovem. E aquele jovem, na hora da pregação, ele olhou para mim e falou assim, Deus manda te dizer que não é essa faculdade dos seus sonhos e nem a que ele tem para sua vida. Deus manda você trancar. Naquele dia, era um sábado de manhã. Na segunda-feira não tinha aula para mim na faculdade, porque eu ia 3 vezes por semana para a faculdade de biologia na Celso Lisboa. Isso foi em 2008, 18, aliás. E aí eu fui lá na segunda-feira e tranquei a faculdade. E quando eu saí da faculdade, eu falei assim, essa não é a faculdade dos meus sonhos e nem a faculdade que Deus quer para minha vida. E aí fiquei sem fazer faculdade. Na época, trabalhando, mas aquilo dentro de mim, eu quero veterinária. Às vezes, quando eu escrever alguma coisa, eu quero veterinário, eu quero veterinário, eu quero veterinário. E quando chegou na pandemia, gente, de verdade, eu e o Anderson, a gente sempre trabalhou, desde quando eu casei. Todo o nosso dinheiro era pra nossa casa, a gente colocou aqui no apartamento, quando ele foi sorteado, a gente colocou porcelanato, e a gente comprava geladeira e tudo. Então, assim, a nossa casa tava boa. Quando chegou a pandemia, aí ele ficou com poucos serviços por causa da pandemia. Na época da pandemia eu não estava trabalhando de carteira assinada, eu já estava trabalhando de faxina, tá? E aí eu tinha me inscrevido, eu sempre ficava ligando pra Estácio, para todas as faculdades privadas, e eu também fazia muito vestibular. Na época do vestibular eu fiz pra federal, eu fiz pra rural. Eu fiz vestibular para rural na época que era só vestibular, não era o Enem. Eu não passei. Eu fiz para UF em Niterói, também não passei para veterinária. Eu passei para biologia, né, que era para o CETERJ, eu passei para biologia, mas eu falei, não quero, eu quero medicina veterinária. Então eu falei, se não for medicina veterinária, eu nunca mais entro para uma faculdade. E aí, gente, 2021, eu consegui uma bolsa na Estácio pela nota do Enem, 70%. 70%, mas eu ainda iria pagar R$660 por mês. E aí eu vim pra casa no dia que eu fui lá, porque eu fui chamada pela coordenadora do curso, que é a Aline, que é a professora Aline, pra gente conhecer a sala de anatomia. Então, assim, eu me apaixonei, eu falei, meu Deus. E aí, com a minha nota do Enem, eles me deram 70% de desconto. E eu falei assim, meu Deus, naquele momento eu falei, Deus, essa é a faculdade dos meus sonhos, e é o que o Senhor preparou pra mim. Mas eu não tenho condições de pagar, assim, naquele dia. Eu chego a querer, me emociono quando eu lembro disso. E eu consegui entrar pra faculdade sem renda fixa. Mas antes eu vim pra casa e eu falei pro Anderson assim, Anderson, eu consegui uma bolsa, mas eu vou pagar R$600. E naquela época a gente não tinha condições ainda de pagar R$600. Tava na pandemia, 2021 ainda. E eu ia fazer faculdade à distância, né, em casa, algumas matérias. E eu não ia na faculdade, eu fazia a matéria em casa. Aí ele falou assim, você pode fazer? Aí eu falei assim, o que a gente faz? Você segura as pontas de casa e eu pago a minha faculdade com o que eu conseguir. Na época eu só tinha uma faxina, 2 faxinas. E eu vendia Avon. E eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vendia Avon e já vendia Natura. Eu vou fazer isso. Só que ele falou assim, cara, mas... Eu falei, por enquanto, que eu tô agora no primeiro período, eu não preciso ir pra faculdade, então eu não vou gastar dinheiro de passagem. Então era só o dinheiro da mensalidade.
E foi isso que eu fiz. Eu falei assim, eu determino, eu vou pagar minha universidade, eu vou correr atrás. Mas a nossa casa já estava pronta e eu não tinha dívida, gente. Porque o que é importante? Não tenha dívida. Se você tem determinação de fazer uma casa, de construir uma casa, de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de casar, primeira coisa que você tem que fazer, não tenha dívida. Eu não devia uma bala a ninguém. Eu não usava cartão de crédito na época porque tava na pandemia, era eu e ele e tal. A gente não tem filho. E aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar de faxina. As aulas online, eu conseguia conciliar as aulas. O bom da Estácio é isso, né? E aí eu comecei a fazer faculdade, pagando R$600, trabalhando de faxina. Comecei a trabalhar de faxina, tá? Faxina paga bem, gente. Então, é uma das estratégias que eu faço para poder pagar minha faculdade, é trabalhar de faxineira. Nesse momento, eu trabalho em 3 locais diferentes. Faço estágio aos domingos. Por quê? Eu não posso preencher todos os meus dias com a faculdade, porque eu preciso trabalhar. E aí, o que eu faço? Agora, eu iniciei com a Boticário, tem poucos dias. Então, eu vendo Avon, Natura, Boticário e faço faxina em 3 locais diferentes. É uma estratégia muito, muito boa para quem quer iniciar na faculdade de medicina veterinária. O bom da Estácio, que é grade aberta, eu consigo montar a minha grade e eu consigo deixar espaço para me poder trabalhar. As pessoas aonde eu trabalho sabem que eu faço faculdade, então eu consigo separar os dias da semana. A Estácio, ela te dá aquela capacidade de você montar sua grade, já pensando que a pessoa, né, a maioria dos alunos da Estácio trabalham, sabe? São poucos os que não trabalham. E, gente, desde 2021, Deus não tem deixado faltar nada. E olha, incrível que pareça, eu parei de fazer as contas. Sabe, eu parei de somar, porque uma vez quando eu somei, eu fiquei com ansiedade, porque eu já cheguei a pagar só de matéria R$1.150, fora a passagem para ir para a faculdade, fora o almoço, fora o lanche, fora as xerox, e ultrapassa um salário mínimo. E aí eu falo assim, mas como é que você paga isso tudo? E usando estratégias, aliás, Deus tem me dado estratégias para poder conseguir pagar a minha faculdade. Mas o mais importante é, não faça dívida, não compre nada se você não poder pagar à vista. Graças a Deus, desde o dia que eu entrei pra faculdade, gente, eu ganho roupa nova, tá? Eu ganho bastante coisas. A moça onde eu trabalho, que eu trabalho no Leblon, Flamengo, eu trabalho aqui em Queimados, onde eu moro. Eu sou evangélica, né? E eu ganho muitos vestidos pra ir pra igreja, graças a Deus. Assim, Deus usa pessoas pra poder me ajudar. Eu fui pro primeiro congresso esse ano, tá? Que foi agora no mês retrasado, em fevereiro. Fevereiro foi março. E eu não paguei 1 centavo da entrada do congresso. Eu ganhei o congresso de graça. Então, assim, Deus tem colocado as coisas certas. E aí eu queria falar pra você assim, pô, se você tem um sonho, primeiro você tem que ter um objetivo, você tem que ter foco, você tem que ter força de vontade. Não faça dívida. Já começa a pensar nisso. Não faça dívida. Tente arrumar estratégias. Eu já vendi açaí, tá bom? Eu parei de vender açaí porque o meu freezer, ele escangalhou. Mas também porque eu não tenho tempo de ficar no local fixo. E vender Avon, Natura, Boticário, eu posso vender pelo WhatsApp e minha mãe entrega pra pessoa. Mas se você tem uma oportunidade aí na sua casa, talvez você tenha uma garagem que você possa abrir a porta, bote alguma coisa pra vender. Talvez você não queira fazer faculdade de medicina veterinária como eu, porque a faculdade é cara, ou talvez você não queira, porque também nem todo mundo sonha em fazer a universidade, mas você quer ter uma casa melhor, você pode ter estratégias. Eu falo que faxina é muito bom, porque a faxina, você entra e você já sai com o seu dinheiro. Então, assim, você consegue ter o dinheiro ali guardado. Eu sou assim. A minha faculdade, eu pago todo dia 5. Então, o que eu faço? Eu vou juntando e vou guardando o dinheiro para me poder separo do boleto
e separo da faculdade. Então eu tenho que ter estratégia. A faxina é muito bom, porque isso você consegue ter o controle do dinheiro. Então, gente, na vida principal, até anotei aqui, você tem que ter determinação. Você tem que ter o foco. Cara, é aquilo ali que eu quero. Foca naquilo. E não fazer dívida. Porque eu vejo muitas pessoas, gente, eu fiz um curso muito básico, e foi em 2009, sobre auxiliar administrativo. E de tudo que eu aprendi nos 7 meses, que foi um curso do governo, que foi o Pronas, que eu ganhava R$100 na época, que eu tinha saído do meu ensino médio desempregada. Desculpa o barulho do carro aí, gente. E o governo, na época, fez o Pronas, que a gente fazia o curso e ainda ganhava R$100 por mês. Curso longe, tá? Desculpa, gente, o barulho aqui. O curso era longe, era lá na Porteira, lá no final de Queimados. Eu ia a pé, 5 dias por semana, todo dia de manhã. Começava às 8 da manhã e acabava meio-dia. Eu ia pra ganhar R$100. Confesso pra vocês que os R$100, eu acho que eu era... E na época eu era mais interessada nos 100, porque eu não tinha emprego, eu tinha acabado de me formar. E eu queria fazer o técnico de enfermagem para poder trabalhar. E eu lembro de tudo que o professor falou. Ele falou na administração que quando você tem um foco, se for para construir uma casa, a primeira coisa que você tem que fazer, não faça dívida, tá? Então eu tô na faculdade, eu não faço dívida nenhuma. Gente, tem vários cursos que eu queria fazer. Eu vejo gente, passa cartão, passa cartão. Eu vou passar cartão, mas aí como é que eu vou pagar o cartão? Porque o cartão eu vou ter que pagar. Se eu não tiver dinheiro para pagar, como é que eu vou ficar? Aí o cartão vai ficar sujo? Porque o meu dinheiro, eu trabalho com movimentação de dinheiro aqui agora. Eu não tenho emprego fixo, eu não tenho carteira assinada, eu não conto todo mês com aquela mesma quantia no banco. Eu não tenho. Eu vou trabalhar um mês, eu vou ter um salário mínimo na minha conta, então eu já sei que o certo do salário mínimo. Mas quando você trabalha de faxina, a moça onde eu trabalho, gente, ela tá viajando. Então, quando ela vai viajar, eu trabalho 2 vezes, em 2 lugares diferentes para ela. Eu trabalho para ela no Leblon e no Flamengo. Quando ela vai viajar para os Estados Unidos ou para qualquer outro local fora do Brasil, eu fico sem trabalho. Então, eu tenho que usar estratégia. Então, eu não posso gastar dinheiro além daquilo que eu ganho. Então, assim, quando eu tô vendendo Avon, Natura, Boticário, eu já faço cálculos de quantos perfumes eu tenho que vender para mim poder ter um lucro, para mim saber que vai encaixar na mensalidade da minha faculdade. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu falo, tem que ter determinação. Para construir uma casa, é a mesma coisa. Você tem. Porque não é só a finalização. Ali você tem, quando você começa a construir, tem a fundação, levantamento de parede. É tudo, gente. Desculpa, gente, o barulho, porque hoje é domingo, o povo entra e sai, entra e sai. Eu moro na portaria, entra e sai, entra e sai. Então, gente, eu queria falar pra vocês, se tiver algum jovem e você tem um sonho de fazer a faculdade, não desista, corra atrás, se esforce, não faça dívida. Os outros até falam assim, mas você ficou pão dura. Não fiquei pão dura. Eu penso no dia de amanhã. Eu penso num próximo mês, porque é como um aluguel, né, gente? Você já paga hoje a mensalidade pensando na próxima mensalidade. E eu já estou no 7º período, falta pouco, né? Infelizmente, eu vou me terminar a minha faculdade com 5 anos e meio, porque eu não consegui pegar muita matéria e eu peguei menos matérias. Então, assim, quanto mais matéria você pega, você termina mais rápido. Era pra me pegar 8 agora e 8 no próximo, porque lá onde eu faço a faculdade na Estácio, quando você tá no período de estágio obrigatório, você não pode ter nenhuma matéria. Então, pra mim, agora, esse começo do ano, mais essa metade, seriam 8 e 8 matérias. E eu não fiz isso, tá, gente? Eu não fiz essa loucura, até porque eu também não tinha raciocínio para poder fazer muita matéria. Eu falo para todas as pessoas, não tenho vergonha de dizer, eu tenho muita dificuldade com as matérias da faculdade, porque a minha base do ensino médio, do ensino fundamental, foi muito ruim. Eu acho que pra mim tá sendo muito mais difícil do que qualquer outro aluno que veio de uma base escolar muito boa, de uma escola muito boa. Não me envergonho de dizer isso, porque pra mim isso é um sentido de motivação, de correr mais atrás, porque eu sei que pra mim tá sendo mais difícil, e quanto mais difícil é melhor, porque nada dado de graça é tão bom, porque eu acho que na minha vida nada foi de graça. Tudo que eu quis, eu sempre tive que correr atrás. Então eu quero dizer o que pra vocês com esse vídeo? Não desista, gente. Eu tenho esse objetivo da minha faculdade agora.
que eu quero terminar minha faculdade, mas eu já tenho outra, porque eu quero ter uma casa, tá? Eu quero me mudar daqui. E isso tem me feito correr mais atrás ainda de aprender na faculdade, porque eu preciso me formar já trabalhando. Eu peguei agora, levantei o meu canudo pro alto na outra semana, quando eu tiver com o meu registro de médica veterinária, eu preciso já estar trabalhando, gente. Então, eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu espero que eu tenha passado algo pra vocês. Porque eu acho que todas as pessoas que fazem canal, elas querem ser incentivadoras de alguém, né? Então, eu quero incentivar você a não desistir, a correr atrás, a estudar, a batalhar. Eu não tenho vergonha de trabalhar, não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de trabalhar de faxineira. Pelo contrário, eu tenho orgulho de dizer que a minha faculdade tem sido paga com a minha faxina. Tô arrebentando a minha coluna porque não é fácil, querida. Trabalhar de faxina, só quem trabalha de faxina sabe como é, porque nem é igual na nossa casa, que a gente começa na sala, se dá uma preguicinha, você não limpa as cozinhas não, e depois eu dou um jeitinho aqui, depois eu estico aquilo ali que caiu e depois eu... Não, quando você trabalha na casa de alguém, a pessoa tá te pagando, não interessa quanto que ela vai te pagar. Se você falou pra ela que você tá indo fazer a faxina na casa dela, ela quer uma faxina bem feita. Entendeu? Ela não quer um espelho embaçado. Então você tem que limpar o espelho bem limpo. Ela não quer um banheiro mal lavado. Se ela tá te pagando, não interessa quanto ela tá te pagando. Se você aceitou, você tem que fazer o serviço bem feito. Então, gente, é muito bom quando você vê o seu esforço sendo alcançado. Eu sempre digo pro meu marido aqui dentro de casa, você precisa ver o fruto do seu trabalho. Se você trabalha e você ganha 5.000 e você não vê pra onde está indo o seu trabalho, tem alguma coisa, seu dinheiro tem alguma coisa errada. Nesse momento, o meu dinheiro todo tá indo pro investimento da faculdade. O Anderson segura as contas, mas eu também não faço dívida. Eu não compro uma calcinha. Pra não dizer que eu tô mentindo, eu comprei 2 calcinhas da minha irmã e falei pra ele, você pode me dar de presente do Dia dos Namorados, que é no mês que vem? Então, assim, eu não faço dívidas pra ele pagar, porque ele já segura toda a dívida de casa. Conta de luz, conta d'água, conta. Então, assim, condomínio. Então, isso é com ele. E eu também, graças a Deus, onde eu trabalho, eu ganho coisas de casa. E às vezes, quando sobra um dinheirinho, gente, porque pelo incrível que pareça, ainda sobra um dinheirinho. Eu compro alguma coisinha pra casa, sem falar que eu tenho cães, tá? Eu tenho meus cães que estão lá na minha mãe. Eu compro medicação, graças a Deus. O Senhor não deixa faltar nada, que até quando eu vou pra um local, eu consigo ganhar medicação pros meus bichos, gente. O Lobo, que é o meu cãozinho lá, tá tomando ômega 3, gente, que eu ganhei no congresso. Então, cara, determina, a palavra de Deus diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, que a luz brilharás em seus caminhos. Então, não desista. Eu chego até a sentir um arrepio. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Fique com Deus e tchau. Eu acho que eu falo muito rápido.